ler então do verso 8, Êxodo 17, a partir do verso 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em... Amém. Amigos, você sabe o que é ser amigo? Você conhece algum? Você tem algum? Nós lemos um texto que relata um momento muito interessante na vida do povo hebreu. Eles se encontraram agora no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. E uma coisa que me chama a atenção nessa narrativa é exatamente aquilo que nós chamamos de relacionamento. Queridos, relacionamento diz muito na vida de uma pessoa. A pessoa que se preocupa com relacionamentos, ela tem grandes chances de ter uma vida muito bem sucedida. O relacionamento, ele pode ir na vida de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, depende do relacionamento que ela institui. E Deus, ele se preocupa muito com isso. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma vida muito pacata, muito quieta, não me envolvia com muitas coisas, sempre na minha zona de conforto. E essa era uma receita que me serviu por muito tempo. O problema é que eu percebi que o meu crescimento, não vertical, porque o meu crescimento enquanto pessoa, meu crescimento enquanto cidadão, enquanto um profissional e enquanto um homem de Deus, ele mudou drasticamente quando eu abri a minha rede de relacionamento. Quando eu comecei a aproveitar, aqui nós estamos falando do Deus encarnado, daquele que tinha todo o poder sobre a vida dele, mas mesmo assim, ele ao longo da sua vida, ele escolhe pessoas para estar com, para discipular, ele escolhe pessoas para ensinar, e ele usa de todos os momentos que ele pode, para desenvolver-se junto com elas. Mas uma coisa que a gente precisa perceber é que muitas vezes nós deixamos de avançar, porque às vezes nós até conhecemos as pessoas que podem nos ajudar, mas nos falta humildade para procurar essas pessoas. Às vezes nós até sabemos quem pode fazer alguma coisa por nós, mas nós temos dificuldade em nos render e dizer: por favor, me ajuda, porque eu não consigo avançar mais. Teve um caso na célula onde eu estou, de um irmão que ele estava passando por alguns problemas na sua empresa. E aí ele me procurou e a gente conversando, eu disse para ele: olha, eu não sei nada sobre empresa, porque eu nunca tive uma.
Eu não sei como gerir uma empresa, eu sei como gerir minha casa. Se fosse parecido com a minha casa, eu conseguiria te ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, mas sei quem sabe. Procura essa pessoa, e se ela topar te ajudar, siga aquilo que ela falar, porque eu confio nela. E assim foi feito, irmãos. E a empresa dele mudou de uma forma muito bonita, e graças a Deus ele está numa condição hoje muito melhor do que aquela que ele estava. Então a gente precisa ter humildade para saber que nós precisamos de pessoas, que pessoas são importantes para nós. Hoje numa empresa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o maior desafio não é gerir um patrimônio. Não, o patrimônio ele é fixo, ele está lá. Basta você ter zelo com ele, basta você cuidar dele, basta você usá-lo de forma adequada, que você vai ter um melhor do benefício. Mas quando você fala de pessoas, você está falando de uma variável que é composta por inúmeras variáveis. E aí não é simples, e a maioria das pessoas, por perceber que não é simples cuidar de pessoas, acaba ignorando elas. E esse é o resultado e a receita da falência de muitos empreendimentos hoje, porque as pessoas desprezam pessoas. E relacionamento, ele tem uma palavrinha que está muito atrelada a ele. Você precisa entender que o relacionamento ele se constrói em cima da intenção. Todo relacionamento ele tem que ter por trás uma intenção. A intencionalidade faz parte do relacionamento. Ninguém se relaciona com ninguém à toa. Quando eu conheci a minha esposa, enquanto namorada, eu tinha uma intenção de ter uma família com ela. Foi um relacionamento baseado na intenção. A lei da semeadura, ela é intencional. Se eu quero comer tomates, o que eu faço? Eu vou plantar um pé de tomates, porque afinal de contas, tomates não caem do céu. Simples assim. O poder geracional, ele é intencional. Se eu quero construir alguma coisa dentro da minha casa, eu vou plantar de forma intencional. Por exemplo, eu quero ver a minha esposa feliz, eu vou fazer coisas que trazem a felicidade a ela. Se essa é a minha intenção, eu vou fazer assim. Porque, irmãos, as coisas não acontecem por acaso, não caem do céu. E a gente precisa entender que todo relacionamento ele é intencional. Eu preciso me relacionar com as pessoas de forma intencional. Por exemplo, você vai se relacionar com Deus, se relacione com Ele de forma intencional. Busque a intencionalidade no seu relacionamento com Deus. Ah, querido, então você se relaciona com Deus de forma intencional? Claro. Claro. Eu quero coisas dele para mim. Eu quero coisas dele na minha vida. Então, se você quiser avançar em Deus, avance com essa mentalidade. Entenda que você pode construir uma vida nele, e que ele tem muito para você, mas você precisa ser intencional. Então, se você quiser avançar em Deus, avance, faça, deseje ser, mas entenda que nada vai acontecer por acaso, absolutamente nada. Se você quer crescer em alguma área, anda com pessoas que já avançaram. Se você quer crescer, por exemplo, na área educacional, ande com professores, esteja perto deles. Se você quer crescer como um profissional, ande perto de profissionais. Se você quer ser um empresário, ande perto de empresários bem-sucedidos. Você vai perceber que ele já deu passos que você ainda não deu. E se você construir um relacionamento com ele, você vai conseguir aprender nos erros dele. E se você aprende nos erros dele, você não vai cometer os mesmos erros que ele. Então o relacionamento ele pode mudar a vida de uma pessoa. O relacionamento com Deus pode transformar a sua vida, pode te fazer ser parecido com Cristo. Se você entender esse princípio, a partir de hoje, toda vez que você orar, toda vez que você adorar Ele, toda vez que você buscar Ele, vai ser de forma intencional. Você vai dizer: Senhor, eu te busco por isso.
porque eu quero isso do Senhor para mim. Ele nos disse inúmeras vezes: olha, pede que eu vou te dar. Bata na porta que a porta vai se abrir. Agora não fique esperando que ela vai abrir para você, se você não meter a mão lá. Não, isso não vai acontecer. Eu aprendo com Jesus que tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que Ele não vai fazer por nós. Tem um episódio que aconteceu uma vez. Jesus estava com os discípulos no barco, e aí Jesus dorme, e vem uma tempestade, e o barco começa a encher de águas. Os discípulos ficam com medo, e eles vão lá, acordam Jesus. Quem sabe o que Jesus fala com eles? Vai lá, tira a água do barco aí, ó. Ou você quer que eu tiro também? Quando Lázaro estava morto, diz o texto que havia uma pedra tampando a tumba, selando a entrada e a saída. E o que Jesus disse? Vá lá e tire a pedra. Ele não vai fazer determinadas coisas por você, entenda isso. Isso é relacionamento. Tem coisa que é você que vai fazer. Não, Jesus, eu quero uma esposa que seja igualzinha da Bíblia. Então comece a gerar ela dentro da sua casa. Como? Primeiro sendo sacerdote, primeiro sendo marido, e o homem de Deus que a Bíblia diz que você tem que ser. E aí você começa a gerar a esposa que a Bíblia diz que ela será. Irmãos, milagres só existem para demonstrar o quanto Deus é poderoso. Eles também não acontecem por acaso. Eles mostram quanto Deus pode intervir para com os seus. Mas também nada é por acaso. Deus, Ele não tem intenção de te dar aquilo que você não busca. Ele deseja ver você dando passos, crescendo em estatura, em graça e no conhecimento dEle. Esse é o desejo de Deus, e a gente aprende isso, sabe como? Com relacionamento, caminhando com Jesus. Quem de nós aqui nunca sonhou conversar com Ele como nós conversamos com um amigo? Quem aqui nunca sonhou conversar com Ele como você conversa com seu pai? Ou talvez como você conversa com sua mãe ou com alguém muito próximo de você? Isso não vai acontecer se você não buscar um relacionamento com Ele. Por acaso não vai. Nunca foi assim. Então aprenda que você precisa buscar um relacionamento com Ele. Ah, você tem uma intenção em Deus? Claro! Eu me relaciono com Deus de forma intencional, tenho um motivo. E qual é o seu motivo? Meu motivo é ser parecido com Ele. Eu me relaciono com Ele porque eu quero ser parecido com Ele. Nós aprendemos na Bíblia que você pode se relacionar com Ele como um Senhor, como seu Salvador e como seu Pai. Vai depender do momento que você está vivendo. Se você busca uma direção dEle, através da palavra, a palavra dEle vem com uma autoridade sobre a sua vida, como um Senhor. Então se eu me submeto à palavra dEle, eu estou dizendo: Senhor, além de meu Salvador, também é o meu Senhor. A tua palavra é lei para mim. Quando meu coração enche de graça e de alegria, pela alegria da salvação, pela felicidade de morar com Ele eternamente, e eu percebo que eu não podia chegar lá sozinho, e eu percebo que não havia e não há merecimento algum em mim, é pura graça dEle, eu estou falando, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Agora quando eu estou naquele dia mal, triste, com medo, chorando como uma criança, as minhas orações vão a Ele como um Pai. Eu busco nele o meu Pai. Eu quero que Ele me pegue no colo e que afaste o medo de mim. Jesus fez isso quando Ele estava lá na cruz. Ele virou para o Pai e disse: afasta de mim esse cálice. Foi um momento de filho dele. Afasta porque eu não suporto, eu estou com medo. Relacionamento. Relacionamento. Nós lemos um texto que demonstra que o relacionamento ele pode te dar vitória em meio à guerra.
Esse texto, ele narra um momento muito interessante da vida de Israel. Israel tinha acabado de sair do Egito. O povo hebreu estava caminhando em direção a Canaã. E aí, de repente, eles encontram com os amalequitas. A palavra amalequita significa guerreiro, habitante do vale. Era um povo extremamente terrorista. Eles eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, né? Na verdade era neto dele. E aquele povo, ele tinha uma especialidade. Eles atacavam as pessoas quando elas passavam pelo deserto. Eram salteadores, roubavam tudo que elas tinham, todo o tesouro, todo o mantimento, tudo. E eles encontram agora Israel, encontram o povo hebreu em direção a Canaã, e agora começa um combate. E pensa num povo que não teve nem tempo para treinar os seus soldados, encontra agora um grupo de terroristas, que estavam prontos para matá-los e roubar aquilo que eles tinham. Eu fico imaginando o coração daqueles homens. Eu fico imaginando o coração daqueles homens, o coração de Josué. Muitos talvez até pensavam assim: bom, mas Deus nos livrou de tanta coisa lá no Egito, será que Deus vai nos livrar agora? Deus dá uma dica para eles, fala assim: olha, eu vou estar lá com vocês amanhã. Moisés chama Arão, chama sobe lá para o cume do outeiro, que eu vou estar lá com vocês amanhã, mas vocês vão ter que pegar na espada. Vocês vão ter que lutar. Vocês vão ter que erguer as mãos. Relacionamento com Deus. Os amalequitas, eles eram um povo idólatra. Um povo que não tinha compaixão com ninguém. Eles só queriam destruir. A história sobre eles é tão interessante que Deus disse que Ele riscaria Amaleque do livro. Que a história de Amaleque seria riscada. Tanto que Deus fala com o povo dele para pelejar com aquele grupo de terroristas duas vezes. Uma em Êxodo, essa que nós lemos, e a segunda está lá em Samuel 15, já com o rei Saul. Deus vira para eles e fala assim: olha, eu quero que vocês acabem com eles. Pensa num povo que deu trabalho para os hebreus. Eles chegaram em Canaã e tiveram muito problema com os amalequitas, porque a sina deles era exatamente essa. Eles traziam consigo um risco muito grande para o povo de Deus. Mas Deus disse para eles: olha, eu vou estar lá com vocês. Eu vou estar lá com vocês, mas vocês precisam pegar na espada. Vocês vão precisar de lutar. Talvez seja por isso que muitas pessoas, elas se desesperam quando elas entram nos desertos das suas vidas. Quando elas encontram os vales das suas vidas, elas se desesperam. E muitas nem conseguem sair de lá. O deserto e o vale nunca foi um lugar de habitação de ninguém, ele é só um lugar de passagem. Mas as pessoas passam lá muitas vezes com medo, porque todas as vezes que você passa lá, você vai encontrar um salteador, você vai encontrar alguém tentando roubar a sua felicidade, a sua fé. É o lugar do confronto, é o lugar da batalha, é o lugar da guerra. E ela é vencida com relacionamentos. Lá estão os ladrões da fé, os ladrões do vigor, aquelas pessoas que querem trazer sobre você a maldade, que não querem ver o seu sorriso. Elas estão exatamente lá no meio do vale, só te esperando passar. Quando nós temos um relacionamento efetivo com Deus, um relacionamento intencional com Ele, irmãos, nós passamos por lá, mas nós passamos cantando o hino da vitória. Porque por mais que sejam pessoas que podem nos causar medo, que podem a princípio nos causar terror, nós sabemos que nós vamos com o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Quando eu tenho um relacionamento com Deus efetivo, eu sei em quem eu creio. Eu sei que pode se levantar o Amaleque que for, se eu fizer aquilo que Ele me mandar fazer, eu vou prevalecer. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu entendo quem Ele é e quem eu sou nele, e eu olho para Ele, olho para a palavra dele para mim,
Irmãos, eu enfrento qualquer coisa sem medo, porque eu sei que o maior está comigo. Porém, o grande problema é que nós não criamos um relacionamento saudável com Deus. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos, e na hora do desespero, e na hora que nós encontramos aqueles que querem o nosso mal, nós entramos em desespero absoluto. Muitos desviam, vão procurar Deus aonde Ele não está, fazem promessas, encostam-se em coisas que não podem lhe dar nada, enquanto aquele que pode te dar tudo está só esperando. Olha, caminhe comigo, confie em mim, acredite que nós vamos, sabe que vai dar certo. Quando Deus ele cria Adão e cria Eva e coloca eles lá no jardim, queridos, todos os dias diz a Bíblia que ele ia lá passear no jardim para conversar com eles. Deus ele queria criar um relacionamento saudável com os dois, ao ponto de que o olhar deles não fosse seduzido pela serpente, ao ponto de que Deus fosse mais importante, mais querido do que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não, eles não conseguiram construir um relacionamento com Deus. E todas as vezes que nós erramos, e todas as vezes que nós deixamos de cultivar, sabe, nós perdemos a oportunidade de crescer. Porque o crescimento ele vem com relacionamento com Ele. Quando eu entendo que só Deus pode me dar essas coisas, quando eu entendo que o meu crescimento está nele, quando eu entendo que eu consigo prevalecer somente nele, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. E aí agora tudo que eu quero é ficar parecido com Ele e herdar todas as coisas que eu ganhei com Cristo lá na cruz. Isso é relacionamento intencional. Eu me relaciono com Ele por aquilo que Ele é e por tudo que Ele disse que eu teria nele. É assim. Quando Moisés ele sobe com Arão e Hur, e ali foi um dos momentos mais tensos daquele povo, e eles sobem para o cume do outeiro, diz o texto que Arão segurava de um lado e Hur segurava de outro, e eles colocaram uma pedra debaixo de Moisés, porque o corpo de Moisés era muito pesado, e os braços dele também. Talvez você não saiba, mas Arão era irmão de Moisés, e a tradição judaica diz que Hur era um cunhado, né? Muito provavelmente ele se relacionou com Miriam, a irmã dele. E aqueles homens, ele podia ter escolhido qualquer um, mas ele escolhe quem? Ele escolhe pessoas que ele tinha confiança, ele escolhe pessoas que talvez ele já tivesse um relacionamento firme com eles. Não são os mais próximos, são pessoas que eu confio, então vem comigo. Ele tinha construído um relacionamento que agora faria toda a diferença, porque se aqueles homens não tivessem segurando os braços dele, Israel não ia prevalecer. O texto é muito claro, ele diz que todas as vezes que os braços de Moisés abaixavam, Amaleque prevalecia. E todas as vezes que eles suportavam o braço dele, Israel prevalecia. E eles fizeram isso até que o sol se pôs. E no momento que o sol se pôs, a Bíblia diz que o povo de Deus prevaleceu. O povo de Deus prevaleceu. Prevaleceu porque Deus interviu. Prevaleceu porque tinha um Hur lá. Prevaleceu porque tinha um Arão lá junto com Moisés. Moisés não estava sozinho. Eu custei entender isso. Por uma série de fatores que eu não vou explanar aqui, ao longo da minha vida, eu cresci com dificuldades em confiar em pessoas. Para quem já foi rejeitado alguma vez na vida, isso é natural. Isso é muito natural. Afinal de contas, você tem que crescer com as forças do seu próprio braço. Você olha para o lado, você não vê ninguém. Você olha para frente, você também não vê ninguém. Você olha para aquelas pessoas que deveriam te proteger, elas não estão lá mais. Então você cresce assim.
Você cresce confiando na força dos seus braços. Mas Deus, Ele nos encoraja que nós não devemos confiar na força dos nossos braços, mas confiar nele. Confiar nele. Então talvez, se a sua história for parecida com a minha, eu sei que você vai ter dificuldade, mas eu preciso te dizer uma coisa: você pode, se você quiser. Se você quiser, você pode romper com esses laços do passado e começar uma nova vida em Deus, confiando nele e confiando em pessoas. Quando eu cheguei em Unai, eu cheguei aqui, não vou falar que eu cheguei de paraquedas, porque eu escolhi estar aqui, mas eu não conhecia ninguém, nem eu e a minha esposa. E teve momentos, irmãos, que eu queria chorar. E eu olhava para o lado e eu não via ninguém. E eu falei, bom, eu não vou chorar do lado da minha esposa, porque ela tá pior do que eu, e eu acho que eu vou colocar ela numa situação muito pior. Então, eu vou tentar suportar. Que tristeza. Tudo que eu queria, um ombro amigo, um ombro de um amigo, para falar para mim, olha, esquenta não, essa tempestade vai passar. Cara, eu estou junto com você, você não está sozinho. Se você não der conta, esquenta não, eu estou lá com você. Se der zebra, vai dar para você e para mim. Nós estamos juntos. Porque os meus tinham ficado para trás, ficado lá em Belo Horizonte. Então foi um período muito difícil. E aí eu percebi que eu tinha que abrir minha rede de relacionamentos. E relacionamentos, irmãos, geram amigos. Quando você se relaciona com Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar o seu amigo. Ele vai se tornar o seu amigo. A palavra amigo significa aquele ligado a uma outra pessoa, por laços de amizade, que ampara ou defende, protetor. Você tem alguém assim na sua vida? Por acaso você enxerga Deus assim? Você tem plena confiança de que Jesus é assim para você? Ele é de fato o seu protetor? Você é ligado a Ele por laços de amizades? Você acredita que Ele vai te amparar? Eu estou te perguntando isso e eu não quero te afrontar de forma alguma. Eu quero que você reflita. Porque se você chegou até aqui com um relacionamento diferente com Ele, eu quero te incentivar a mudar. Porque Ele tem uma nova vida para você nele. Se você entender que Ele pode ser seu amigo. Quantas vezes as pessoas fraquejam na nossa frente, as pessoas tropeçam e caem, e nós vamos lá e culpamos elas, porque elas não são fortes como nós. Era assim que eu via. Falei, não, eu passei uma vida inteira sendo surrado, então você aguenta também. Você aguenta, você dá conta. Você não pode ser fraco desse jeito. E eu jogava um peso nas costas das pessoas, só porque eu tinha suportado, e achava que elas tinham que suportar também. E o problema disso é que com isso eu não consigo ver a dor dela. Com isso eu não consigo ver que ela está precisando de ajuda, e que talvez ela esteja morrendo. Quantas vezes as pessoas caíram na sua frente, caíram na nossa frente, e nós culpamos elas. Chamamos ela de fraco, de fraca, dodóizinho, está fazendo charminho, mas às vezes essa pessoa está morrendo, e tudo que ela precisa é de um amigo. E talvez ela tentou se relacionar com você, talvez ela até foi intencional com você, mas você a desprezou. Você não fez questão nenhuma dela. E agora, no momento de tristeza dela, ela olha para o lado e não vê ninguém. Talvez exista uma pessoa dessa dentro da sua casa. Talvez exista uma pessoa dessa dentro da sua casa, morrendo do seu lado, e você não faz nada. Você não tem coragem de ser como Arão foi. Você não tem coragem de ser como Ur foi, e dizer para ela assim, olha, me dá seu braço que eu vou suportar. Me dá seu braço que eu vou com você até o fim. Eu não sei o que vai acontecer, mas olha, eu estou contigo, viu? Conta comigo.
Irmãos, isso na vida de uma pessoa que está no chão faz toda a diferença, porque é exatamente isso que Deus fala com você, só que muitas vezes você não escuta. O seu ouvido está sensível para outras coisas, porque não há um relacionamento com Ele. Quantas vezes nós fraquejamos, nós caímos, olhamos para o lado e também não vemos ninguém para nos ajudar. Nós passamos uma vida ali, não, eu sozinho, eu dou conta. E agora você está precisando de ajuda, você olha para o lado e viu que você não gastou um minuto da sua vida cultivando relacionamento. E quando pouco você vê, você encontra pessoas querendo dar pedrada, lançam palavras como pedra sobre você. Mas talvez, no tempo que era para você investir, você deixou passar. Relacionamento, queridos, é tudo. Teve uma vez que eu escutei uma frase, eu acho que o nome do autor é Philip Brooks. Ele disse assim: olha, eu nunca oro suplicando cargas mais leves. Eu sempre oro pedindo a Deus ombros mais fortes. Olha que interessante a palavra desse homem. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu não quero que o senhor diminua a carga não, mas faça o meu ombro mais forte, porque vai chegar um dia que alguém vai precisar dele, e eu vou colocar ele à disposição. Sabe o que eu tenho aprendido com as células? Eu tenho aprendido que fazer amigos faz toda a diferença. Eu tenho aprendido que na hora da dificuldade, eles se levantam para te ajudar. E no fim você percebe que não está mais sozinho. A frase desse rapaz quase que traduz o que está escrito em Gálatas 6:2, que diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é ser amigo. É isso. Mas você topa levar o do outro? Ou você está preocupado só com o seu? Cada um no seu quadrado. Não, o meu eu levo, o seu é um problema seu. Deixa eu te contar uma coisa: o problema do outro também é um problema seu. Enquanto você for igreja, o problema do outro é um problema seu também. Por muito tempo eu fui indiferente. Eu era indiferente às pessoas. Eu era indiferente às coisas. Podia estar caindo o mundo ao meu redor. Podia estar caindo. E eu não estava nem aí. Porque no fim, não era comigo mesmo. Só que isso pode custar a morte de vidas. E eu percebo hoje que, como igreja, essa não é uma atitude que Deus espera. De um cristão, não. De uma cristã, não. Porque eu não vi Jesus ignorando ninguém. Até aqueles caras lá que faziam mal para as pessoas, os fariseus, os saduceus, Jesus estava neles, brigava com eles lá, mas não ignorava o que eles falavam. Jesus não ignorou pessoas. E Ele ainda não ignora pessoas. Mas eu queria te falar de uma pessoa que, de todas, ela tem que ser o seu amigo. Você precisa ser amigo dela. Porque de todas as pessoas, ela é a única que pode fazer tudo por você. Eu estava lendo esse texto e eu pensei, Arão estava segurando um braço de Moisés, Ur estava segurando o outro, mas o corpo dele tinha uma rocha lá segurando. Uma rocha. A pedra angular estava lá. Eu queria te falar de um amigo, que talvez você tenha esquecido dele. Ele tem te buscado pelas madrugadas, mas muitas vezes você se encontra cansado para atendê-lo. Às vezes ele te acorda lá e fala assim: conversa comigo, deixa eu te revelar os tesouros da minha palavra, deixa. Não, mas você está cansado para ouvi-lo, porque ele não é importante para você, ele não é seu amigo. Você só vai buscar ele quando você estiver na pior, mas ele está lá te buscando. E você ignora ele. Quantas vezes ele quis participar das suas rodas de amigo,
mas você ignorou ele, por vergonha, ou porque talvez você ainda se acha novo demais para se relacionar com ele. Talvez ele pode esperar mais um pouquinho. Quantas vezes o nome dele foi zombado e você não teve coragem de defendê-lo? Quantas vezes? A vida é um presente que ele nos deu. Mas quantas vezes você reclamou dela? Tá ruim, não tá boa não tá bom. Mas pergunta para ele se foi bom morrer por você, para te dar a vida que você tem hoje. Não, mas não vale a pena. Ele tem levantado as nossas mãos em tempos difíceis. Ele tem batido a porta, mas nós não temos feito questão dele. Não temos feito questão dele. Ele está batendo lá, mas ela vai continuar fechada, porque para nós ainda não é o tempo dele. Deixa eu te falar uma coisa, ele te ama. Você já ouviu isso, né? Ele te ama. Ele te ama de um amor que supera a morte. Ele te ama tanto que ele entregou-se à morte por causa de você. É dele que eu estou falando. Ele fez isso para que você não morresse, para que você tivesse vida. Não, ele queria a eternidade com você. Você entende isso? É dele que eu estou falando. Você já viu ele como amigo alguma vez? Você conhece ele? Deixa eu te falar quem ele é. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. É dele que eu estou falando. E você precisa se relacionar com ele, porque senão a sua vida aqui não vai valer nada. Absolutamente nada. Tudo que você fizer, tudo longe dele, vai ficar aqui, exatamente aqui. Você não vai levar nada para a eternidade, se não for com ele. Ele é o eu sou. Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. É dele que eu estou falando. Ele é o conselheiro. Ele é o maravilhoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o pão da vida. É esse que eu estou falando, meu amigo, o poderoso, o Senhor dos exércitos. Eu me relaciono com ele, intencionalmente com ele. É dele que eu estou falando para você. Você nunca ouviu assim? Você nunca ouviu assim? Ele é poderoso. Existem querubins que ficam voando ao redor dele, falando: Kadosh, Kadosh, Kadosh. O poderoso, o rei de Israel, o cabeça da igreja. É dele que eu estou falando. Você não pode ignorá-lo. Não construa nada longe dele, absolutamente nada. Ele é seu amigo, é ele que vai te proteger. No dia da angústia, é ele que estará lá com você. Quando você precisar de um pai, é ele que vai te pegar no colo. É ele que enxuga suas lágrimas. É ele que cura suas feridas. É ele que salva a sua casa. É ele que ilumina o seu caminho. É ele que te sustenta. Ele é a rocha que sustenta o seu corpo. Você não pode ignorá-lo. Você não pode viver como se ele não existisse, ou como se ele fosse menos do que a Bíblia diz que ele é. Você não pode. Quando você estiver no meio da tempestade, ele vai estar lá com você. Ele vai estar lá com você, e os olhos dele vai conseguir te mostrar algo além dela, só para te dar uma esperança, uma palavra de esperança, para você suportar que vai dar certo, que vai dar certo. É ele que te guarda. Sabe de uma coisa? Faça como os peregrinos de Israel fizeram, lá no Salmo 24, eu vou parafrasear para vocês. Sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o meu amigo. Quem é esse? Quem é esse, o meu amigo? Quem é ele? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Os peregrinos ensaiavam a adoração pública, eles iam entrar em Jerusalém e eles gritavam em uma só voz: levantai, ó portas, porque o meu amigo vai entrar.
Eu quero ver você manter ela fechada. Mantenha, que o meu amigo vai entrar. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, e entrará o meu amigo. Quem é o seu amigo? É o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Olha o que Paulo disse: porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É dele que eu estou falando. Mas só diz isso quem é amigo. Só diz isso quem é amigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Vai levantar, Satanás? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Porque você vai bater de frente com meu amigo. Eu não estou sozinho. Quando o medo te assustar, quando vier o dia mal, chame ele. Chame ele, que você vai ver o que ele vai fazer. Irmãos, ele vai passar por cima dos montes só para te acudir. Porque é isso que um amigo faz. Eu nunca vi um amigo deixar o outro na mão. O amigo não deixa. O amigo põe a vida dele em risco só para proteger o outro. Amigo é assim. Amigo é assim. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Porque, olha, queridos, se você não entendeu o que a palavra de Deus está te chamando para fazer, eu vou orar por você. Sabe, eu vou orar porque o Espírito Santo, ele precisa queimar o seu coração. Porque você não pode ser a mesma pessoa de jeito nenhum. Eu não posso fazer nada, mas o amigo pode. Ele pode. Você quer chamar ele como seu amigo? Faça isso agora, ore comigo. Eu não sei, talvez o seu casamento esteja precisando de um amigo. Talvez o seu relacionamento está bom. Sabe, talvez a sua empresa está tropeçando e não sei, mas o seu amigo pode te ajudar. Sabe, eu não sei, talvez você entrou aqui chorando. Talvez eu não consiga ver nenhuma lágrima, mas por dentro a sua alma está dilacerada. E você está dizendo assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Talvez você que está nos assistindo está aí chorando de desespero, porque você não sabe para onde correr, você não sabe o que fazer. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa: o amigo está aqui. Ele vai guardar você. Ele vai te proteger de todo o mal. Estabeleça agora um relacionamento com ele. Fala para ele que você quer ser amigo dele. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu não posso criar um relacionamento seu com ele, mas você pode. Espírito Santo. Espírito Santo, tudo que nós mais queremos é ter relacionamentos saudáveis. Espírito Santo, nós queremos ser amigos. Espírito Santo, nessa noite o nosso coração se derrama no trono da tua glória para te dizer: de todos os nossos amigos, o Senhor tem que ser o primeiro. O Senhor tem que ser o primeiro. Porque no dia que o meu inimigo, no dia que o Amaleque vier contra mim, eu vou falar para ele: levantai, ó portas, porque o meu amigo vai entrar. Se prepara, porque o meu amigo vai entrar. Eu não estou sozinho. Espírito Santo, estabelece conosco nessa noite. Estabelece com aqueles que estão aqui no templo. Espírito Santo, estabelece com aqueles que estão nos ouvindo um relacionamento de amigo. De amigo, assim como o Senhor foi com Moisés, assim Jesus, como o Senhor foi com João. Seja conosco, Jesus. Seja conosco. Escreve isso no nosso coração, essa certeza de que nós não estaremos sozinhos, de que o Senhor vai nos guardar, de que no dia da angústia o Senhor vai pegar nós no colo. Oh Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do